Boa noite, tá começando mais um TJ UFSC. Eu sou Luana Santos e vou te acompanhar com as últimas informações. Na edição de hoje você confere as mudanças planejadas para as eleições municipais desse ano, a publicação da proposta de um calendário para o segundo semestre de 2020 na UFSC e muito mais. Não sai daí que é logo depois da vinheta. Vamos começar com uma notícia que interessa a você, estudante da UFSC. A Câmara de Graduação da Universidade aprovou ontem, dia 11, a proposta do calendário acadêmico suplementar excepcional para o segundo semestre de 2020. De acordo com o documento, o semestre letivo está previsto para começar no dia 1º de fevereiro de 2021 e acabar no dia 22 de maio, completando 16 semanas. Lembrando que na terça-feira, a universidade anunciou a prorrogação das atividades à distância até a mesma data. O calendário se refere apenas aos cursos de graduação e ainda está sujeito à análise do Conselho Universitário em reunião no próximo dia 24. Pois é, esse período de isolamento social não tá fácil pra ninguém, né? Eu mesma não aguento mais ficar em casa, mas tem gente que tá aproveitando esse tempo extra para aprender coisas novas. Essa é a Stephanie. Assim como muita gente, a rotina dela mudou bastante por conta da pandemia. Com mais tempo livre, ela decidiu aprender algo novo: pintar aquarelas. Serve inclusive como tempo de meditação, onde eu simplesmente foco no que eu estou fazendo, na pintura, e é muito relaxante, sabe? É algo que eu ainda não tinha tentado porque, além do fator do tempo que eu não tinha antes da pandemia, também está um pouco fora da minha zona de conforto, no sentido de que eu nunca fui muito boa com artes plásticas, essas coisas. E essa vontade de se dedicar às artes também contagiou a Emily, irmã mais nova da Stephanie. Ela está se dedicando a aprender arte digital. Eu aprendi a desenhar no digital porque eu sabia desenhar no papel, mas eu era muito limitada. Porque a gente precisa de muita matéria-prima e precisa de lápis de cor, essas coisas. Mas no digital eu vi que é muito mais aberto, muito mais ilimitado. Para as duas irmãs, a experiência tem sido enriquecedora. Eu gosto de ver depois o meu resultado final assim e pensar, nossa, eu tô me desenvolvendo, eu tô aprendendo e tô fazendo uma coisa que antes da pandemia eu nem imaginava. E a minha experiência com isso tem sido muito boa, tem sido ótima, porque eu vejo que se a gente não arriscar, a gente não vai longe. Pois é, essa busca por conhecimento em momentos de instabilidade, como o que a gente vive hoje, revela muito mais do que mostram as aparências. Então, as pessoas que buscam outros afazeres, neste momento, são pessoas que estão buscando essa ressignificação, que estão conscientes de que eu posso paralisar ou eu posso, de alguma forma, me preparar. E o conhecimento, por exemplo, a busca de conhecimento, de informação adequada, correta, de fonte segura, é muito importante. Esse é o momento de estudar, de buscar saber, de ter informações para poder lidar com esta crise e talvez com outras que virão. E se você quiser conhecer um pouquinho mais da arte digital da Emily, é só acessar @drawonmars no Instagram que está aparecendo aqui embaixo na sua tela. Lembrando que se você é do time que não tentou aprender nada nesse período, não tem problema não, viu? Eu também sou desse time. Bom, mudando de assunto agora, vamos aos dados atualizados de Covid-19 em Santa Catarina. As informações são da Secretaria de Saúde do Estado. Na última terça-feira, ocorreu a maior alta de casos no estado desde o início da pandemia. Foram 4.886 casos confirmados em 24 horas, superando as marcas obtidas no dia 29 de agosto, quando foram contabilizados 4.712 casos. Até o momento, são 284.982 casos confirmados conhecidos de Covid-19. Destes, 267.425 já estão recuperados e 14.275 são casos ativos da doença. Desde o início da pandemia, houve 3.282 mortes. A taxa de letalidade no momento é de 1,15%. Bom, falando agora sobre as eleições municipais de 2020.
Elas serão diferentes de todas as outras por conta da pandemia de Covid-19. A nossa equipe entrevistou a coordenadora de uma das zonas eleitorais de Florianópolis sobre essas mudanças, e você confere agora. As principais mudanças que nós fizemos na eleição são relacionadas ao protocolo de segurança sanitária, né, que é o fornecimento dos EPIs para os mesários e para as pessoas que vão atuar conosco na eleição, demarcação dos locais de votação, esse tipo de coisa, coisas ligadas mesmo aí a uma segurança sanitária considerando a pandemia. Tá? Os outros preparativos foram feitos como sempre são feitos. E também a gente tem esse ano, nós não vamos ter a identificação do eleitor pela biometria, né? Que a gente, quando você vai fazer uma eleição normal, que você tem identificação biométrica, o eleitor tem que apor o dedo dele num espaço determinado, né, no terminal, para que seja identificado. Esse ano nós vamos identificar apenas pelo documento oficial com foto, não vai ter a biometria. Nós acreditamos que, por conta das pessoas terem um certo receio, nós poderíamos ter assim, um quantitativo menor de pessoas indo até as sessões eleitorais, né? Principalmente aquelas pessoas que estão fora das suas residências, a gente até indica que faça a justificativa eleitoral pelo e-título ou pela internet. Também na internet tem um formulário de justificativa no site do TRE de Santa Catarina. Então, a gente está imaginando que, de fato, por conta da pandemia, principalmente aquelas pessoas que são do grupo de risco, vão ter menos interesse de participar. É um horário preferencial, não quer dizer que uma pessoa que não seja idosa, que chegue lá e a sessão esteja bem tranquila, não possa votar. Nós tivemos, esse ano, algumas alterações de local de votação. Por que essas alterações ocorreram? Como a gente teve no meio do ano algumas situações climáticas bem importantes, que foi, por exemplo, aquele ciclone bomba, estragou vários locais de votação, a gente teve que mudar alguns locais, tá? Então, a orientação que a gente dá para o eleitor é sempre antes de sair de casa, verificar ou no site do TRE, né, ou no aplicativo que a gente tem chamado e-título, verificar se teve alguma alteração, para que ele não se dirija ao local errado. Essa é a primeira orientação. Segunda, sempre portando documento oficial com foto, tá? Isso é obrigatório em todas as eleições. E nós estamos pedindo para que as pessoas levem a sua própria caneta, porque nós vamos fornecer. Só que uma caneta, ela é manuseada por várias pessoas. Então, se eles puderem levar suas próprias canetas, seria bom. Então, a gente está pedindo para os eleitores, aliás, mais do que pedindo, a gente vai exigir que os eleitores compareçam às sessões eleitorais com a máscara, tá? Por quê? Isso é uma exigência sanitária, isso todo mundo está usando isso, e aqui no Brasil está determinado, tem várias cidades já com legislação específica a respeito disso. Então, a gente gostaria de pedir, assim, que o eleitor não se dirigisse à sessão eleitoral sem a sua máscara, né? Porque ela é uma segurança. A Justiça Eleitoral, ela promove a eleição e nós não queremos promover a eleição e causar um problema de saúde pública, né? Então, por isso, em todos os locais de votação, os eleitores que comparecerem sem máscara serão orientados a se retirar e voltar com a sua máscara. Ainda sobre o período eleitoral, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, anunciou na noite de ontem a suspensão das eleições municipais em Macapá, capital do Amapá. Barroso disse que tanto o primeiro quanto o segundo turno estão suspensos, abre aspas, até que se restabeleçam as condições materiais e técnicas para a realização do pleito, com segurança da população, fecha aspas. A decisão se dá por conta da falta de fornecimento de energia que afeta 13 dos 16 municípios do estado desde a última terça-feira, dia 7. A decisão vai valer apenas para a capital, já que os outros municípios manterão as atividades eleitorais e têm o fornecimento de energia garantido por 24 horas pela Companhia de Eletricidade do Amapá. O TJ UFSC está terminando por aqui.
Eu agradeço a sua companhia e peço que, para a segurança de todos, fique em casa. Caso precise sair, mantenha as medidas de distanciamento e higiene. E não deixe de nos acompanhar também no Instagram para conteúdos especiais. É só procurar por @TJUFSC. Amanhã o TJ volta com muito mais informação. Tchau, tchau!